Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre o que é o despertar coletivo. Um assunto que muitas pessoas estão se perguntando hoje, porque muito está se falando sobre isso nas redes sociais, na internet, em função desse período em que o nosso planeta está vivendo. Então, muitas pessoas hoje falam em nova era. Muitas pessoas falam em ascensão da Terra. Muitas pessoas falam principalmente em data limite do Chico Xavier. É em razão desses assuntos que nós vamos fazer esse vídeo hoje de uma maneira bem didática e prática, através de perguntas e respostas, de um modo de falar também fácil de entender, para que todos vocês possam compreender um pouco sobre este período que nós estamos passando, tá? Então, essas indagações a respeito desses temas, nova era, ascensão da Terra e data limite, despertar coletivo, eles estão sendo perguntados hoje em razão de sentirem a iminência, a aproximação de algo que está para acontecer com as pessoas, como uma coletividade, com o planeta na sua totalidade. Vamos entender isso. Primeira pergunta: o que é o despertar espiritual? Despertar espiritual, vou marcar aqui para nós não ir se perdendo. Despertar espiritual. Lembrando que nós estamos falando sobre o que é o despertar coletivo e nós já vamos chegar nesse assunto. Mas primeiro há alguns passos que precisamos entender antes. O que é um despertar espiritual? É um processo de abertura de consciência, ou seja, de maior conhecimento, um conhecimento mais amplo, que te permite ver as coisas, a realidade, como você nunca viu. Então, abrimos os nossos olhos para outros pontos de vista, outras realidades, outras vidas, outros planos, aqui no sentido plano material, plano físico, plano espiritual, outras evoluções e outros mundos. Então, o despertar espiritual é no sentido de abrirmos mais a nossa consciência para que conhecimentos que antes ignorávamos, mas sentíamos, agora possam adentrar. Nós começamos a ver então tudo por um outro um ponto de vista, não só na parte física, mas na parte espiritual, e mais além ainda com relação a outras dimensões, passado, presente e futuro, como uma linha do tempo e que se entrelaçam em si. Nós começamos a ver outras realidades, uma realidade do nosso próximo que antes não conseguíamos ver. Então é um aumento também da empatia, de nós colocarmos no lugar de outras pessoas e sentir por outras pessoas, e não só por seres humanos, mas também pelo lado de outros seres vivos, um amor maior pelos animais, nesse sentido. Isso é o despertar espiritual. Agora, o que é um despertar individual? São quando essas experiências elas se tornam mais fortes na vida das pessoas. Então, elas começam a ter mais significados em si. Elas às vezes se tornam também mais pesadas, para que individualmente possamos refletir e nos transformar até alcançarmos uma vibração mais elevada de ascensão, de mudanças. É um processo gradual. Então vamos entender isso que nós falamos até aqui, sobre o despertar espiritual e o despertar individual. Então aqui está você como pessoa. E aqui
está a coletividade em si. O despertar espiritual, como nós vimos, é uma abertura maior de conhecimento, de consciência. E o despertar individual é quando todas essas experiências envolvendo essa abertura maior de consciência, ela começa a se intensificar de uma forma muito forte na vida de uma pessoa individualmente. Ou seja, a espiritualidade começa a preparar essa pessoa de forma individual para que ela possa alcançar um plano vibratório maior e entender certas coisas que antes não entendia, seja no plano que ela está vivendo físico, seja no plano espiritual, com relação a ela mesma e com relação à convivência com outras pessoas e outros seres vivos. Agora, nós precisamos entender que isso é um processo gradual que a espiritualidade vai nos ensinando, vai nos separando para que possamos alcançar esse plano vibratório. Ou é como uma escada que nós estamos subindo devagar. É um processo. Agora sim, o que é o despertar coletivo? É quando essas experiências que nós falamos aqui, elas alcançam um nível global. É quando esses eventos que estão ocorrendo em todo o planeta fazem brotar nas pessoas todos esses sintomas de despertamento espiritual de forma individual nela, com relação a um grupo muito grande de pessoas. Então, em linguagem bem prática, são eventos que ocorrem no planeta, como, por exemplo, desastres naturais e uma pandemia, que fazem com que esse despertar espiritual atinja um número maior de pessoas. Esse despertar individual, então, começa a acontecer de forma gradual na vida de uma coletividade. Então, as pessoas, elas começam a ser chamadas para esse despertar, para ter uma consciência maior que antes não tinham, um conhecimento maior que antes não possuíam. Acontece ao mesmo tempo na forma individual e ao mesmo tempo na forma global, alcançando um número muito maior de pessoas, em razão do que? De um evento que está acontecendo em todo o planeta, como desastres naturais e como essa pandemia, por exemplo. A pergunta: como eu sei que isso está acontecendo? Então, para nós termos uma ideia de algumas características e sintomas que eu sei que esse despertar coletivo está ocorrendo em nosso planeta no momento, existem realmente alguns pontos que nós precisamos levar em consideração. O primeiro: desencarnes coletivos estão ocorrendo como uma preparação para uma nova fase de viver no planeta. É o que chamam de nova era. Essa nova era, quando você ouvir falar, às vezes a pessoa toca nesse assunto de forma muito mística, então parece que é inalcançável para nós. Na verdade, é uma nova fase em que o planeta está adentrando, tá? E esses desencarnes coletivos, eles estão ocorrendo como uma preparação do planeta para essa nova fase, tá? Esses desencarnes coletivos, eles estão ocorrendo dentro desses eventos que nós falamos aqui, desastres naturais e pandemias, tá? Isso é uma das características que eu sei que esse despertar coletivo está ocorrendo neste momento agora no planeta Terra. Um outro ponto a ser levado em consideração:
Muitas pessoas estão sentindo a necessidade de buscar a natureza, sair do estresse da cidade grande e das grandes empresas. Isso é fato, isso está ocorrendo com muitas pessoas ao mesmo tempo, de forma individual, alcançando uma grande coletividade, os mesmos sentimentos. Essa sensação de se sentir preso em cidades grandes, em grandes empresas, e essa necessidade de buscar maior o ar livre, a natureza. Um outro ponto de vista essencial também que está ocorrendo, muitos estão se conectando de forma mais forte aos animais, sentindo uma vontade imensa de mais amor fraternal e buscar tal amor. Então isso também nós temos visto, principalmente nessa época em que as pessoas estão mais preocupadas realmente com outros seres vivos, com os outros animais, procurando defender esses seres que foram colocados, na verdade, sobre os nossos cuidados, e há muito tempo nós temos ignorado isso. Então a espiritualidade tem levantado pessoas, tem levantado indivíduos para que eles realmente se conectem de forma mais forte com a natureza e não só sintam esse amor fraternal, como coloquem em prática também, defendendo outros seres vivos que não tem quem os defenda. Um outro ponto de vista também para sabermos que esse despertar coletivo está alcançando todo o planeta neste momento. Muitas pessoas hoje estão tendo dores de cabeça, dores nas costas e sentindo muito sensíveis, aquilo com um choro fácil, se emocionam facilmente. Então, essas dores de cabeça, essas dores nas costas, elas têm muito a ver com o estado emocional da pessoa, como ela se sentir inserida não só dentro da comunidade, mas como a coletividade da vida em geral no planeta. Elas sentem não só as vibrações emanadas pelo todo, pelos seres, pelos indivíduos, mas também pela própria natureza em si, tá? Muitas pessoas, um outro ponto, muitas pessoas se sentindo deslocadas, aquela sensação de que não está conseguindo se encaixar aonde antes se encaixava, estão se sentindo deslocadas nesse sentido de perceber que existe algo muito maior do que esse plano que nós estamos agora, do que essa fase que nós estamos vivendo. Elas já estão sentindo, na verdade, essa nova fase se aproximando na vida do planeta em geral. E um outro ponto que também que deve ser levado em consideração é a insônia. Muitas pessoas não estão conseguindo dormir direito durante esse período que estamos vivendo. Elas estão tendo muitas insônias, muito problema no sono, os sonhos estão ficando cada vez mais intensos. Por isso que nós estamos falando até desse assunto aqui nesse canal. Os sonhos das pessoas estão mais vívidos, estão demonstrando muito problemas com relação à ansiedade, com relação a coisas para se resolver. Elas estão intensificando esse conhecimento maior a respeito dessa nova ascensão que a Terra está passando. E por fim, um último ponto é sobre elas sentem que algo bom está chegando. Mesmo que ainda há uma tribulação em desenrolamento. Então elas sentem que algo bom para a Terra está se aproximando realmente, apesar de estarmos vivendo esse período de grandes tribulações, de desastres naturais que estão ocorrendo nesse momento em todo o planeta e dessas pandemias que estão se alastrando, tá? Então são alguns pontos que nós conseguimos identificar, na verdade, que isso está acontecendo, esse despertar espiritual. Uma outra pergunta que muitas pessoas estão se fazendo com relação a esse despertar coletivo: e por que essas pessoas estão com esses sintomas? Por que essas pessoas estão sentindo tudo isso que nós acabamos de falar aqui? Porque essas pessoas sentem que fazem parte de uma nova fase que a Terra vai adentrar. Então elas estão ansiosas, o espírito, a alma delas estão ansiosas por essa nova fase que o planeta Terra vai adentrar.
elas na verdade estão sendo trabalhadas pela própria espiritualidade superior para a sua expansão mental. A espiritualidade trabalhando em conjunto com o nosso subconsciente para que elas fiquem prontas para esse novo período que a fase vai entrar, para posteriormente poderem servir a toda a coletividade, não só a si mesmo daí, mas toda a coletividade. Na verdade, nós estamos passando um período em que agora ele é mais individual, realmente, esse despertar, apesar disso abranger um grande número de pessoas. Por quê? Porque é um processo. Então, a espiritualidade está preparando individualmente para que mais tarde um todo esteja pronto para quê? Para servir um novo planeta. Servir no sentido de ser o melhor que conseguimos ser, tanto para nós como para outras pessoas, tá? Outra pergunta: todos vão conseguir chegar nessa nova fase? Nessa nova ascensão da Terra? Não, muitos não vão conseguir. Por quê? Porque muitas pessoas, por exemplo, não vão conseguir praticar o perdão. Muitas pessoas, por exemplo, não vão conseguir se conectar com a natureza. Muitas pessoas não vão conseguir praticar o verdadeiro amor em suas vidas. Então, elas vão acabar ficando para trás com relação a essa nova fase, a esse novo despertar coletivo que o planeta está entrando. O que nós devemos fazer então agora? Sabemos que há um despertar coletivo, sabemos o que é um despertar individual, sabemos que esse despertar individual é agrupado a muitas pessoas ao mesmo tempo, acontecendo na vida de muitas pessoas ao mesmo tempo, acaba se tornando um despertar coletivo. Sabemos que a espiritualidade está trabalhando individualmente na vida das pessoas, preparando elas para uma nova fase. Sabemos que essa nova fase vai ser uma fase onde a Terra ela vai cuidar melhor de si mesma, através das pessoas sendo preparadas para poder servir outras pessoas, não somente a nós mesmos. E o que nós temos que fazer agora? Essa é a pergunta. Então, nós devemos respeitar o próximo como ele é, mesmo que não faça mais parte das nossas vidas. E aqui há o praticar o perdão. Nós devemos ter escolhas mais conscientes, decisões mais conscientes em nossas vidas. Nós temos que se preocupar mais com a natureza, com os outros seres que estão vivendo no planeta também. Não é só uma questão que o planeta é dos seres humanos, não é. Nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte do processo evolutivo. E se nós chegamos a esse nível de consciência, foi porque a espiritualidade nos trabalhou assim, não para que possamos alimentar o nosso ego, mas que possamos ser preparados para cuidar do planeta como um todo, a nossa casa. E os irmãos animais fazem parte também dessa responsabilidade que nós temos. Os irmãos da natureza, as árvores, florestas, também fazem parte desse grande ambiente que é a nossa responsabilidade cuidar. Então nós devemos respeitar toda a vida do planeta e nós estamos sendo preparados melhor para cuidar disso. E por fim, o que eu acabei de dizer para vocês agora há pouco. Ser o melhor que conseguimos ser, não só para nós, mas para o todo. E o todo é o coletivo. Esse despertar coletivo, ele está abrangendo esse grande número de pessoas, as preparando para uma nova fase que o planeta vai adentrar. Estamos passando um período de tribulação no momento, mas é um período, vai passar e adentraremos numa nova fase, uma nova esperança. Acredite e creia dessa forma porque vai acontecer. Então ore, medite, pratique a sua espiritualidade interior do seu jeito. Da sua maneira. Não é hora de pregar a sua religião em si de maneira individual, mas é hora do povo, da população mundial se unir em uma só voz, em uma só oração, em um só espírito. Isso é espiritualidade, tá? Isso é beber da essência do espírito e colocar essa ascensão de conhecimento, essa ascensão de consciência que estamos tendo para fora,
para que isso possa ser praticado e ajudar a todos, não só a nós mesmos. Então, oremos nesse sentido, que esse período tribuloso que estamos vivendo possa passar e que possamos todos alcançar essa maior consciência, esse despertar coletivo, sabendo que é uma realidade que, como eu disse para vocês, algumas pessoas não vão conseguir, mas façamos um esforço para que todos possamos atingir a esse nível. No mais, qualquer pergunta que vocês tiverem, deixa nos comentários ali, eu estarei respondendo, tá? Se vocês quiserem descrever alguma experiência que estão tendo nesse sentido, também a título de agregar mais conhecimento para que estão lendo, para o que estão lendo os comentários, possa aprender com a sua experiência da mesma forma. Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um, não esqueçam, orem, cuidem melhor de si, cuidem melhor da alimentação, cuidem melhor do físico, do mental, do espiritual, do psíquico. Isso vai fazer muita diferença para que você consiga alcançar essa ascensão espiritual maior em sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!